Queria te ouvir também em relação de qual a importância histórica, né, de uma posse presidencial, especialmente quando envolve a volta de um ex-presidente, Donald Trump, que será, portanto, o 47º presidente dos Estados Unidos. Bom dia para você. Muito bom dia, Soraya. Muito bom dia a todos os nossos comentaristas, em especial aos nossos espectadores. É um momento muito particular na história americana por diversos aspectos, né? Em primeiro lugar, porque ele é o segundo presidente a ser eleito e para assumir um segundo mandato não consecutivo. Nos Estados Unidos, tal qual no Brasil, desde que se instituiu o advento da reeleição, é bastante comum a gente ver presidentes sendo reeleitos. Nos Estados Unidos é praticamente esperado que o presidente, quando está no cargo, quando vá à reeleição, seja reeleito. E Trump antes foi precedido por Grover Cleveland, lá no século XIX, que também fez essa façanha de reconstrução política que marcou essa vitória do Trump. E um outro fato relevante também que marca essa posse histórica é o fato de que Trump, se chegar ao final do seu mandato, que se espera que chegue, é um homem, apesar da avançada idade, com uma certa saúde, mas ele será o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, passando justamente Joe Biden, que vai lhe passar o bastão agora, né? O Biden vai terminar o mandato com 82 anos e 7 meses e o Trump vai ser aí cerca de 5 anos mais velho do que ele, o que para a gente não é exatamente uma novidade, porque já temos hoje no Brasil o presidente mais velho da história, Lula, que é um pouquinho mais velho que o Trump aí. Agora, quais, na sua visão, avaliação, serão aí os maiores desafios internos que Donald Trump vai ter que enfrentar nessa volta ao mandato? Bom, Trump foi eleito com uma esperança muito grande de uma virada de jogo na economia. A economia, apesar dos indicadores não exatamente ruins apresentados pelo governo Biden, tem sido uma fonte de frustração muito grande para os americanos. Eu pude conviver com isso bastante ao longo do último ano, quando eu estive vivendo nos Estados Unidos, um país que, diferentemente do Brasil, não é acostumado com inflação e que passou a ter que se acostumar nos últimos tempos, e um país onde também um extrato significativo da população teve que conviver com algo muito novo, que foi uma perda de poder de compra, especialmente o americano branco, especialmente os homens americanos brancos, que são um extrato eleitoral muito significativo e que são parte fundamental da força do governo Trump. É um extrato social que perdeu muito poder de compra, que perdeu acesso a bons empregos que no passado pagavam bem por conta da presença especialmente industrial dos Estados Unidos, que foi se arrefecendo ao longo do tempo por conta da competição com players internacionais como a China e a Índia, e parte também da retórica do Trump em relação a esses países, especialmente a China, vem daí. E o Trump, acho que ele traz consigo uma promessa muito interessante, que eu pessoalmente estou bastante interessado em vê-la sendo executada, que é a promessa de desregulamentação da economia, como se referia anteriormente o Fabrício, a ideia de, por meio de ordens executivas, naquilo que for possível, promover mudanças legislativas e, naquilo que não for possível, por meio do Congresso. E aí entra um outro desafio para o Trump, claro. Hoje ele tem uma maioria mais ou menos apertada nas duas casas. Na Câmara, que é a chamada Casa dos Representantes dos Estados Unidos, os republicanos têm hoje uma maioria de 220 contra 215. Hoje, aliás, nesse momento é 219, porque uma das cadeiras está vaga, mas é uma cadeira que deve se reconfirmar como republicana. E no Senado, eles têm uma maioria de 53 contra 47. Então, é uma maioria, mas uma maioria que pode ser circunstancial. E a gente sabe que mesmo dentro dos dois partidos, a gente tem muitas peculiaridades, né? Um republicano da Califórnia não é a mesma coisa que um republicano de Kentucky. Um democrata da Georgia não é a mesma coisa que um democrata de Massachusetts. Então, dentro dos partidos existe essa dinâmica muito particular. Entendo que vai ser um desafio para o Trump, mas estou otimista em relação a essas reformas econômicas que devem vir aí. Um ponto de atenção que eu acho que é importante, inclusive tocando em algo que o Mano comentou, que é a questão da institucionalidade. Eu tenho uma certa preocupação, e muitos especialistas americanos compartilham dessa preocupação, em relação a potenciais conflitos de interesse em áreas relevantes da economia americana. E eu acho que
quando a gente olha para a dinâmica econômica, a gente deve abordá-la sob uma lógica de livre mercado e não de ser favorável a empresas específicas. E essa é uma preocupação que muita gente tem trazido em relação a uma potencial captura de certos setores do governo Trump por parte de algumas empresas específicas. Né? Existem muitos bilionários e multimilionários direta ou indiretamente envolvidos no governo Trump. Eu não quero aqui de maneira alguma vilanizar essas pessoas, pelo contrário, nos Estados Unidos, que são uma economia de mercado, via de regra, para uma pessoa se tornar bilionária ou multimilionária, ela tem que servir à sociedade, tem que prover algo de valor. O problema é que muitos desses bilionários, e talvez o caso mais paradigmático seja do próprio Elon Musk, eles têm contratos e interesses em órgãos regulatórios do governo, que eu não estou aqui para julgar se são necessariamente interesses republicanos ou não, mas eu acho que vai demandar uma vigilância da parte da sociedade civil americana, da imprensa e, obviamente, do Congresso americano também. Fábio, o Mano quer te fazer uma pergunta, inclusive. Aproveitar que você... Bom dia, Fábio. Prazer enorme falar contigo. A minha pergunta é sobre o quanto a gente pode esperar alguma contenção de ideias, na minha visão, equivocadas do Trump, por exemplo, sobre tarifas. Né? O Trump tem falado em criar tarifas que coíbam o comércio internacional, repetindo uma crença que a gente sabe no Brasil é bastante equivocada, como se fosse uma substituição de importações, que parece um economista da Unicamp. A gente está acompanhando só uma movimentação, desculpa, Mano, te cortar. Talvez, né, Fabrício, a gente não tenha imagens de dentro da igreja nesse momento, mas a gente acompanha, né, até ansiosamente para ver o que vai acontecer, o que está acontecendo lá dentro. Certamente a gente não vai receber imagens de dentro durante a missa, mas é uma movimentação de seguranças, né? Acho que faz parte aí de todo esse efetivo que foi disponibilizado aí em Washington. Só lembrando, Soraya, interrompendo rapidamente aqui a frase do Mano, é uma tradição antiga essa, viu? Começou em 1933 ainda, lá com o Franklin Delano Roosevelt, presidente americano que ficou inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o Joe Biden não fez a missa dele aí não, ele fez na Catedral de São Mateus, que é um pouquinho mais longe da Casa Branca, mas é uma tradição bem antiga por lá. Por favor, Mano. Bom, eu perguntava sobre o quanto a gente pode esperar de Trump, o pragmatismo do empresário que se contém ao ver que uma ideia não está dando certo, ou a convicção de um protecionista que está defendendo esse regime de substituição de importações. Na tua visão, qual vai ser a política dele do ponto de vista do comércio internacional e da imposição de tarifas? Posso complementar? Bom, obrigado pela pergunta. Claro. Fábio, você começou falando que a esperança de que Trump vai desregulamentar a economia. Como é que isso vai concatenar com a promessa de protecionismo, né? São coisas um pouco incompatíveis. Pois é, Mônica. Obrigado a ti e ao Mano pelas excelentes provocações. Eu acho que essas duas promessas, elas representam bem essa dicotomia que permeia o governo Trump, que o próprio Trump é uma personalidade singular, é uma personalidade difícil de prever. Né? Nos Estados Unidos se fala que ele é um permanente wild card, nunca se sabe o que ele vai fazer ou qual o seu próximo movimento. Eu tendo a acreditar que o interesse empresarial não protecionista vai ser mais forte nesse momento, até porque para os Estados Unidos, para o consumidor americano, custaria caro demais no curto prazo impor tarifas de importação aos produtos chineses. E o Trump, apesar da sua retórica bastante anti-China, que me parece em certa medida apropriada, porque se trata de um governo autoritário que busca de maneira muito agressiva ocupar espaços em todo o mundo e pratica um imperialismo baseado na ocupação de espaços físicos até, como a gente está vendo na América Latina e na África em especial. Mas eu entendo que dentro da cúpula dos Estados Unidos existem, assim, grosso modo, dos Estados Unidos não, do governo Trump, existem grosso modo essas duas vertentes, né? A vertente desses empresários que aderiram mais recentemente, e aí a gente pode remontar até o Peter Thiel lá atrás, no primeiro governo Trump, e também o pessoal mais grassroots, que está ali na base, que seria o pessoal dos MAGA Republicans, que aí sim seria esse perfil
do americano branco, de cidades do interior, que tem bastante receio em relação à globalização e que muitas vezes não entende como esse jogo é jogado, só que se vê como um perdedor. Eu entendo que um movimento anti-globalização dos Estados Unidos ele já vem se dando, né? Tem tido um aumento de mudança de empresas americanas para o México e acho que o Trump deve seguir. Curiosamente, né? Trump incentiva que empresas americanas se instalem próximo, né? Fazendo o chamado nearshoring, e ao mesmo tempo tem essa retórica anti-México por causa da imigração, que também é uma outra questão que a gente pode discutir. Mas eu entendo que vai ser impossível para ele simplesmente romper laços com tantos parceiros econômicos relevantes ao mesmo tempo. Com o México, com a China, com a Europa, com a América Latina. Enfim, me parece que uma boa parte disso vem da retórica, mas que os Estados Unidos vão seguir sendo um parceiro econômico absolutamente crucial para boa parte dos países do mundo. E no campo da política externa, se me permitem fazer um adendo, eu acho que pode vir alguma coisa interessante para a América Latina, apesar de eu ser cético em relação a grandes mudanças. Acho que, no geral, o governo americano vai seguir se interessando pouco pela América Latina, o que é uma realidade histórica. Desde a crise dos mísseis em Cuba, os governos americanos têm se interessado pouco pelo que acontece na América Latina, no máximo apoiando alguma intervenção autoritária específica, mas se envolvendo muito pouco na realidade desses países. E acho que especificamente o Brasil é visto como um país pouco prioritário pelas relações exteriores dos Estados Unidos no geral, porque eles entendem que o problema no Brasil é um problema grande demais e ao mesmo tempo não tão urgente quanto é o problema, por exemplo, na fronteira do México com os Estados Unidos ou até da Venezuela, que esse ano está passando pela primeira vez o México em número de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Isso, claro, cria mais um motivo para que os Estados Unidos endureçam a relação com o ditador Nicolás Maduro na Venezuela. E o fato interessante e inédito nessa nova administração Trump é o fato de que temos, pela primeira vez na história, um secretário de Estado de origem latina, que fala fluentemente espanhol, que é o senador Marco Rubio, da Flórida. Então, é alguém que, se depender dele, claro, vai ter uma atenção e uma visão diferenciada para com a América Latina, mas me surpreenderia se houvesse a mobilização de muitos recursos e de muita energia para dar atenção para o nosso esquecido subcontinente.